Nesse vídeo eu vou falar sobre três lutadores e seus estilos de luta. Não significa que eles são esses animais que eu vou falar, mas que nessas lutas que eu vou analisar lembrou muito esses tipos de animais. Primeiro é o Naoya Inoue, que lutou contra o Fulton e contra o Junto Nakatami. Ele lembrou muito o arquétipo do Falcão, porque ele demonstrou visão, excelente visão para encontrar pequenas aberturas na guarda, visão para encontrar pequenos espaços e a precisão extrema de um falcão. A velocidade para aproveitar pequenas oportunidades e a iniciativa para atacar sempre antes que o adversário consiga se organizar sua defesa. E ele demonstrou uma excelente visão para encontrar contra-ataques instantâneos. O falcão, como animal, ele enxerga a oportunidade e mergulha exatamente naquele ponto. E mergulha exatamente no ponto fraco do inimigo, quando ele enxerga uma pequena oportunidade. A Pantera. A Pantera também aparece muito. O Inoue pressiona silenciosamente, explode no momento certo e tem uma presença ofensiva muito forte. E o Inoue alterna entre calma e explosão violenta. A Pantera é um animal paciente que espera, mas quando decide atacar, ela ataca já com a certeza de que vai matar o inimigo. A Pantera planejou tudo muito bem, foi paciente e esperou o momento certo para atacar com a certeza de que vai matar o inimigo e é extremamente violenta no ataque. O elefante. O elefante é menos evidente, mais importante, porque o Inoue, assim como o elefante, demonstra fundamentos extremamente sólidos, uma guarda alta, consistente e um excelente controle de energia. O Inoue, assim como o elefante, sabe quando aumentar ou diminuir o ritmo. E o Inoue tem um enorme domínio técnico, assim como o elefante. O Inoue tem cada movimento dominado de forma sólida, como raízes. A base e os fundamentos do Inoue é extremamente sólido e firmado no chão como raízes. Isso lembra muito um elefante. E ele lembra muito um elefante por ele ser um lutador muito experiente e que sabe usar muito bem a experiência. Junto Nagatami, o arquétipo que mais combina aqui, porque assim como um lobo, ele tem uma grande noção de espaço. Ele sabe sair de espaços desfavoráveis para ele, sabe sair das cordas rapidamente, procura terrenos favoráveis, sabe quando está em desvantagem. E quando está em desvantagem, o que ele faz? Ele observa, procura o ponto fraco do inimigo, continua estudando, continua atacando, enquanto ataca, continua caçando e procurando o ponto fraco do inimigo. Ele, assim como um lobo, ele, quando encontra o ponto fraco, ele encontra a oportunidade para contra-atacar. E o lobo, ele é muito adaptativo, o estilo dele é muito adaptativo durante a luta. O lobo é um caçador estratégico, extremamente inteligente, que procura ponto fraco e procura lutar em vantagem, em território favorável. É um lobo, assim como o lobo, o Junto Nakatami é um lutador que pensa muito durante o combate. Agora, o arquétipo da garça. A garça combina bastante, porque ele demonstra calma, paciência, frieza e esperar o momento certo, o time certo para atacar. A garça, ela observa muito antes de atacar. E quando ela ataca,
ela ataca de forma elegante e mantendo o equilíbrio. A garça é a paciência, ela só ataca quando é o momento certo. E ele tem principalmente isso, que da garça, que é mesmo pressionado e mesmo encurralado, ele nunca entra em desespero, ele tem a calma da garça. A raposa. A raposa do Junto Nakatami é a inteligência tática. Ele constantemente muda de estratégia, cria armadilhas, usa o erro do adversário, transforma toda a agressividade do Naoya Inoue em contra-ataque. Assim como a raposa, ele é extremamente astuto e sagaz. Ele espera o momento certo para contra-atacar e transforma a agressividade do Inoue em contra-ataque. Ele usa a força do Inoue contra o Inoue. O Stephen Fulton agora. A raposa, arquétipo dominante. Ele lembra muito a raposa porque ele é muito estratégico. Ele evita confronto desnecessário. Ele evita um confronto onde ele está em desvantagens. A raposa, ela se movimenta muito bem, escapa das cordas. A raposa bate e sai. A raposa vence muito pela inteligência. A raposa é um dos animais mais inteligentes que existe. A Doninha também aparece bastante no estilo de luta do Stephen Fulton, porque a Doninha é um animal que foge muito bem. É extremamente difícil você capturar e prender uma Doninha, porque uma Doninha reage muito rapidamente. Uma Doninha é muito atento ao ambiente. Uma Doninha tem muita atenção ao espaço, tem uma noção muito grande do espaço onde ela está. A Doninha, ela está sempre procurando e criando rotas de fuga. Está criando sempre rotas de fugas. A Doninha atacando, ela aproveita pequenos erros do adversário para conseguir matar a luta. Ela só ataca quando o adversário erra. E quando o adversário erra, ela dá um bote preciso, atacando justamente os pontos vitais do inimigo. A Andorinha, o Stephen Fulton e a Andorinha. Seu boxe lembra uma Andorinha pela leveza, pela fluidez e pela velocidade de movimento. Assim como a Doninha, ele está sempre voando no ringue, sempre mudando de direção e está sempre se movendo com liberdade. O Inoue vence pela combinação de visão do falcão, explosão estratégica da pantera, sustentada por uma base sólida do elefante. O Nagatami vence procurando transformar o cenário da luta até encontrar uma vantagem, unindo estratégia territorial do lobo com a paciência da garça e a astúcia da raposa. O Fulton, ele busca sobreviver aos ataques e criar oportunidades por meio da movimentação e inteligência, usando raposa, doninha e andorinha como pilares do seu estilo. Agora, conectando com os 4 elementos. O Naoya Inoue foi fogo pela pressão constante, ataque explosivo e transformação de pequena abertura em combinações de sequência devastadoras de golpes. E o ritmo agressivo e sempre corajoso tomando iniciativa. Ele foi pois ele foi muito estrategista, teve uma precisão absurda, soube ler o adversário, usou fintas e antecipou movimentos, atacando sempre no ponto fraco do inimigo. E ele foi pois ele estava sempre pensando, sempre procurando exatamente o espaço onde a guarda está aberta e atacando justamente o espaço onde a guarda está aberta.
Ele foi terra pela guarda muito sólida, base equilibrada, defesa consistente e excelente rotação de quadril para gerar potência. Ele foi água pelo contra-ataque e adaptação constante durante a luta, pela mudança do foco do corpo para a cabeça quando percebe a oportunidade e pela movimentação para trás, absorvendo a pressão sem perder o controle. Junto Nakatani, ele foi principalmente elemento ar, pelo alto volume de golpes, movimentação constante e circulação no ringue constante, e pela grande variedade de combinações. Ele foi água, elemento água, pois ele estava sempre saindo rapidamente das cordas, pela noção de espaço, pela adaptação durante a luta e por contra-atacar muito bem. Ele foi fogo principalmente pela energia e agressividade constante. A energia dele era sem fim, o vigor, a estamina era sem fim. Sequência de 5 a 7 golpes, pressão ofensiva principalmente nos rounds finais. Assim, ele era um fogo que nunca apagava, que era uma fogueira sempre crescendo. Ele foi terra pelo excelente 5 sentidos, guarda resistente, aguenta a pressão e continua lutando mesmo encurralado. O Stephen Fulton. O Stephen Fulton foi muito água, pois ele era muito difícil de prender, pela movimentação constante, por ele fugir e escapar muito bem e por se adaptar muito bem durante a luta. Ele foi elemento ar pela excelente movimentação lateral, pela velocidade do ar, por bater e sair estrategicamente e pela mudança constante de ângulo. Ele foi elemento terra, pois teve uma guarda alta eficiente, consciência espacial das cordas e do corner e defesa disciplinada. Ele foi elemento fogo por crescer ofensivamente conforme a luta avança, contra-atacando quando o adversário exagera na agressividade.